Tema de hoje, identidade e realidade. Gênesis 29, de 21 a 30, diz assim: Disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher, cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Me parece que não é assim que você fala com o pai da moça, mas tudo bem. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Você vê, Jacó já tinha chorado no primeiro encontro. Falar assim com o pai dela não é uma coisa tão assustadora, né? Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa, a sua filha, para servi-la. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Deixe passar esta semana de núpcias e daremos a você também a mais nova em troca de mais 7 anos de trabalho. Jacó concordou. É que não tinha Procon nessa época, né? Então ou você concorda ou some, né? Passou aquela semana de núpcias com Lia e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila para servi-la. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Duas notícias que me chamaram a atenção. Em Minas Gerais, mulher compra cocaína, leva sal e reclama com a PM. Achei sui generis. Porque assim, você pode até estar fazendo uma coisa errada, mas você não quer ser lesado. Mulher compra cocaína, recebe sal, e você lê a matéria, é muito interessante o policial militar que fez o boletim de ocorrência contando, porque a mulher estava indignada. Ela pagou por um produto e recebeu outro, entendeu? E foi lá fazer o seu boletim de ocorrência. A outra notícia que eu também achei um barato, envolvendo uma compra de árvore de Natal, essa mais antiga, obviamente. Mulher compra árvore de Natal online e tem surpresa ao montá-la. Eu não sei se você consegue reparar a diferença, ela é muito pequena. Assim, eu separei duas, mas se você digitar no Google expectativa versus realidade, é um festival de horrores. O lanche que você vê na foto do cardápio e aquele que vem de fato na mesa. A pizza que você vê na embalagem da caixa e quando você assa no seu forno é outra conversa. E assim por diante, né? Tantas situações na vida em que a gente paga por algo, mas na hora do vamos ver recebe outra coisa. Você já deve ter comprado uma viagem de férias para um hotel maravilhoso, as fotos eram lindas, mas quando você chegou, o lugar era horrível. Isso já aconteceu comigo. As fotos... Porque hoje ainda você consegue acompanhar os testemunhos, as indicações. Hoje existem sites especializados que te dão mais informações. Mas quem viaja há algum tempo já, coisa de 10 anos atrás, 20 anos atrás, você tinha as fotos do site. E aí você mostrava para a esposa, né? Ó, bem, achei um hotel bonitinho aqui. Onde? Tal lugar. Nossa, nunca ouvi falar. É, mas olha que lindo. Aí quando você chega lá, né? Olha a foto, olha o lugar, olha a foto, olha o lugar. Fala, peraí, alguma coisa está muito errada aqui, né? Faz parte da vida. Acho que todos nós já... Claro, está errado. Mas todos nós já vivenciamos uma situação em que realmente esperávamos por algo e qual não foi a nossa surpresa, recebemos outra coisa diferente. É aquele momento em que a vida nos prega certas peças e em que a gente percebe que aquilo que a gente idealiza nem sempre é o que a gente tem. O ideal e o real, muitas vezes, eu diria na maioria das vezes, aparecem desconectados. Todos nós aqui temos um ideal de vida até, mas a realidade muitas vezes é outra. Todos nós temos um ideal
de relacionamento, de carreira, de trajetória, de experiências, mas a realidade muitas vezes é outra. Por isso, a nossa conversa hoje não é sobre o que gostaríamos de receber da vida, mas sobre o que a vida de fato nos deu. Você tem o desejo da árvore de Natal linda, maravilhosa. Mas aí você abre a caixa, monta a árvore e ela não é linda, maravilhosa. Você tem o desejo de usar cocaína. Mas aí é sal. Você tem o desejo de ter uma trajetória, mas aí a vida dá outra. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Com o fato de que nem sempre aquilo que a gente esperava é o que vem. Veja, você já percebeu que eu não estou entrando aqui na legitimidade dessas inversões, dessas trocas, desses enganos até. Se a gente fosse entrar por esse caminho, tem toda uma questão ética para a gente trabalhar aqui. Não quero entrar na questão de se está certo você comprar uma árvore que na foto é linda e na hora ela vem toda desconjuntada. O meu tema é outro. O meu tema é o que a gente faz quando a vida nos dá algo totalmente diferente daquilo que a gente esperava receber. Porque essas notícias são só metáforas dessas experiências que todos nós temos. De receber da vida, muitas vezes, algo totalmente diferente daquilo que a gente imaginava, daquilo que a gente esperava e daquilo que a gente julga até que merecia. E o que isso tem a ver com a história de Jacó? Tudo a ver. E você já percebeu pelo óbvio. Porque Jacó estava apaixonado por Raquel. E ele trabalhou 7 anos por Raquel. E ele esperava acordar pela manhã ao lado de Raquel. Só que, quando ele se casou, e o que o texto não fala, mas parece estar envolvido ali, é que na festa o Jacó deve ter ficado um pouco alegre demais. Talvez o Labão tenha dado um porre nele. O fato é que ele não viu com que mulher ele foi para a tenda. E quando ele acordou de manhã que ele foi reparar nela, não é ela. É a irmã dela, a Lia, que tem lá a sua beleza interior. Mas não é Raquel. E é tão curioso porque assim, Jacó experimentou uma sensação muito ruim de ter combinado uma coisa e recebido outra. Só que no caso dele, são 2 mulheres que, por causa de uma estratégia do pai, acabaram sendo envolvidas nessa confusão. Eu fiquei pensando, olhando para essa situação de Jacó e as 2 mulheres, que isso também serve como ilustração da nossa vida em relação às mesmas coisas, porque vamos pegar, por exemplo, o nosso casamento. É possível, eu não quero ofender ninguém aqui, por favor, mas é possível que alguns de nós aqui tenham casado com Raquel e amanhecido do lado de Lia. Porque a pessoa é outra, quando a gente vai conhecer mais a fundo. E o inverso é verdadeiro também. Talvez se as nossas esposas estivessem aqui, e que bom que elas não estão, e eu perguntasse para elas, e aí, casou com quem? E acordou do lado de quem? Porque na história de princesa, a princesa se apaixona pelo sapo e depois ele vira príncipe. Na vida real, às vezes, ela se apaixona pelo príncipe e acorda na primeira manhã, depois de passar da lua de mel, do lado de um menos príncipe. Um pouquinho menos príncipe. Essa ilustração que essa história nos sugere, de que às vezes a gente estava esperando uma coisa e recebe outra. Qual que é a porta de entrada que eu faço aqui?
Jacó estava esperando Raquel. Mas o que a vida lhe deu? Lia. Pelo menos no primeiro momento. E eu tive a curiosidade de fazer uma verificação do significado dos nomes delas, porque você que conhece um pouco da cultura hebraica sabe que os nomes eram muito importantes e tinham significados importantes. Raquel é um nome hebraico que significa ovelha. Olha que bonito. Ovelha. Sugere mansidão, sugere tranquilidade, sugere amabilidade. O nome Lia é um nome hebraico que vem de Leia, que em hebraico significa vaca selvagem. Vaca brava. Dessas assim que você não consegue juntar, entendeu? Você não consegue fazer que ela faça nada que você quer. Porque ela é selvagem, ela é do tipo que faz só o que ela quer. É assim. A gente não precisa casar com duas mulheres para conhecer a ovelha e a vaca selvagem. Às vezes essas duas figuras estão na mesma mulher. Assim como a mulher não precisa casar com dois homens para conhecer o cordeiro e o jumento. Essa coisa da gente esperar algo, encontrar outro. Desejar algo, receber outra coisa. Se preparar para uma coisa e encontrar outra totalmente diferente. É sobre isso que essa história nos ensina. Sobre aqueles momentos na vida em que a gente ansiava por uma coisa e a vida nos deu outra. Como é que a gente lida? O que é que a gente faz? Aí eu tenho algumas lições para compartilhar com você. Primeiro, se o real não é o ideal, essa é a regra e não a exceção. Porque vamos jogar limpo? Você receber outra coisa do que você idealizou não é um golpe, não é um absurdo, não é a exceção, é a regra. Raro é a gente receber da vida aquilo que a gente idealizou dela. A sugestão que esse texto nos faz sobre isso é quando Jacó vai tirar satisfação com Labão. Ele fala, escuta, o que você me fez, homem? Eu trabalhei 7 anos pela Raquel, aí eu fui com uma moça para minha tenda, tive relações com ela, acordei de manhã, a hora que o sol estava iluminando tudo, olhei no rosto dela, não é Raquel, é Lia. O Labão responde para ele com uma resposta muito curiosa. Nós aqui não temos o costume, hábito, de entregar a filha mais nova antes da mais velha. Tipo, primeiro, não podia avisar 7 anos antes. Essa é a primeira coisa que me veio à cabeça. Uma informação assim tão importante, não dava para compartilhar um pouco antes, tipo 3 anos e meio, falar, escuta, eu estou vendo que você está levando isso a sério, deixa eu te avisar um negócio aqui. Mas o que me sugere essa resposta do Labão? Às vezes, a gente está tão focado no nosso ideal que a gente não para pensar, para refletir, para observar que a vida tem outra regra. O Jacó viveu 7 anos numa cultura e não aprendeu nada sobre ela. O Jacó viveu 7 anos na casa de um homem e não entendeu nada sobre ele. O Jacó ficou 7 anos namorando uma moça e não estava nem percebendo que o movimento era outro. Por quê? Porque ele estava tão focado no seu ideal que ele não estava atento às informações que vinham de fora. Às vezes você está tão focado no seu ideal que você não percebe que você é o único que está caminhando na direção dele e que todo mundo que você acha que está com você já abandonou o barco, faz tempo. Às vezes você está tão focado no seu ideal que você não percebe que mesmo que você alcance o seu ideal, aquilo que você imagina alcançar com ele já deixou de estar disponível faz tempo.
Sabe aquela coisa da gente esperar o momento ideal para falar com o filho sobre o nosso amor, e aí quando a gente olha, o tempo já passou e ele está casando? Quanto mais a gente idealiza a vida, tanto mais a gente perde a conexão com a vida real. Homens que idealizam tanto conversas, passeios, situações financeiras, que não conseguem desfrutar aquilo que tem no presente. Não, porque se fosse assim ia ser tão legal, não? Oh, se desse certo isso ia ser tão bom, né? Ah, se eu conseguisse ia ser tão... Se. A pessoa que idealiza muito, ela não consegue sair desse campo do se. E você sabe, como eu sei, que no campo do se nada está acontecendo. Ah, como a vida seria boa se nós tivéssemos nascido na Suíça. Ah, como a vida seria boa se nós tivéssemos nascido numa família um pouco mais endinheirada. Ah, como a vida seria boa se não tivessem feito o que fizeram. Ah, como a vida seria boa se não... Essa vida que seria de um jeito não fosse como é, não existe. O Jacó está namorando uma moça, ele fica 7 anos trabalhando, ele não está percebendo que a vida que ele está idealizando, naquele ambiente onde ele está, não é possível. E a hora que o Labão diz isso para ele, é um golpe, é um choque. Jacó convive ali há 7 anos e não tinha sacado isso. Que as coisas não eram do jeito que ele pensava que seriam. Se o real não é o ideal, essa não é a regra. Essa é a regra, não é a exceção. Assim, seu filho te dá trabalho na adolescência, não é a exceção, é a regra. Ele não dar trabalho é que é a exceção. Quando um pai diz para mim, Marcelo, eu não sei o que fazer, meu filho está me dando trabalho, eu digo, e? Não, mas eu não contava com isso. A gente não contava que a esposa ia ter semanas difíceis. A gente não contava que tem sogra no processo. A gente não contava com desemprego em momentos pontuais. A gente não conta com nada. A gente só conta com o que a gente sonha. A gente não conta com crise, a gente não conta com fase difícil. Qual que é a maior lição que José do Egito ensinou para nós? Está vivendo um tempo bom? Poupe, porque um tempo ruim vem aí. Essa é a regra, essa é a regra. Exceção é passar a vida sem passar por crise. Só que no nosso mundo idealista, assim que a gente chega num patamar de alguma tranquilidade, a gente acha que isso vai ser pelo resto da vida sempre desse jeito e começa a desfrutar como se não houvesse amanhã. Por exemplo, se você tem uma vida financeira estável, que te permite morar bem, dirigir um bom carro, comer bem, vestir bem e viajar 1 vez, 2 vezes por ano para um lugar legal, você é, do ponto de vista estatístico no mundo, uma exceção e não a regra. Muito provavelmente, a absoluta maioria de nós aqui nessa sala faz parte ou compõe os 10% das pessoas mais beneficiadas no mundo. Nós estamos falando de um mundo que tem China com 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, em que a maioria vive de forma subsidiada. Nós estamos falando de um mundo que tem uma Índia com 1 bilhão e 100 milhões de pessoas, em que a absoluta maioria vive na miséria. Então, assim, a gente às vezes, na nossa idealização, esquece que os problemas que nós enfrentamos não são exceções das quais nós temos que queixar, reclamar, sofrer, desistir, desanimar, mas são a regra. Exceção são as coisas boas que nós estamos vivendo e que nós vivemos aos montes. Não estou querendo desdenhar das conquistas que a gente tem, até porque eu as tenho também e sou feliz com elas, e nem estou querendo desejar, porque não desejo nem para mim, que a gente passe por luta. Mas essa visão da vida diferente tira um pouco o foco da gente do ideal e nos torna pessoas mais agradecidas. Porque o que acontece quando a diferença entre o real e o ideal é fortalecida? A murmuração também. O ressentimento também. A mágoa também. Por quê? Porque quanto mais eu sinto que o meu ideal está distante, mais eu me desanimo, mais eu me chateio, mais eu me entristeço. Por que o Jacó é surpreendente? Porque a hora que o pai da moça diz assim,
é o seguinte: a vida aqui é de outro jeito, não é do seu, ele absorve essa informação rapidamente. Porque a pergunta que a gente poderia fazer é: tem volta? Não tem, o cara até já dormiu com a Lia. Não tem volta. Ele acorda de manhã, sabe aquela coisa de você acordar um dia e falar: meu Deus, o que eu fiz da minha vida? É isso. Não tem volta. Contudo, você absorve isso rapidamente e diz: bola para frente. Por quê? Porque se o real não é, nesse momento, o ideal que eu tenho em mente, isso é a regra da vida. Geralmente a vida é diferente no real daquilo que é para mim no ideal. E essa é a primeira lição que o Jacó me ensina. Que já que a vida costuma me dar coisas diferentes daquelas que eu idealizei, a coisa mais sensata que eu faço imediatamente é assumir isso. Tá, o emprego que eu idealizei não é o que me ofereceram, o que me ofereceram é esse. E aí? Tocar o barco. Abraçar a oportunidade. É isso que está posto hoje? É o que se tem para hoje? Então vamos em frente. É o que tem para hoje? Vamos em frente. Ah, mas... puxa vida, hein? Estava esperando uma coisa melhor um pouquinho, sabe? É igual assim, né? Sabe aquela fase que você fica solteiro muito tempo, assim? No começo você fala: eu quero uma mulher bonita, inteligente, que tenha o dinheiro dela, que seja elegante, discreta, submissa, que goste de futebol, cozinhe bem, saiba passar camisa, porque eu uso muita camisa. 2 anos você não se acerta com ninguém? Senhor, o que o Senhor tiver para mim? Sensacional! Muda a oração. Por quê? Porque às vezes a vida não nos dá aquilo que a gente idealiza. Mas o que ela nos dá, a gente abraça. Pelo menos para tomar como ponto de partida. O que tem para hoje para nós é aquilo que nós temos hoje diante de nós. Ainda que isso seja muito diferente do que nós vínhamos idealizando. Segundo, se o real não é o ideal, entregar os pontos não vai resolver. Porque olha o que Labão propõe. Aqui não é o costume. A gente entrega primeiro a mais velha e não a mais nova. Se quiser a mais nova, vai ter que trabalhar mais 7 anos. Como é que você faz nesse ponto da vida, hein? Em que você gastou 50% do necessário e não alcançou o objetivo. E você esperava que os 50% que você gastou fossem os 100%. Porque eu trabalhei 7 anos por Raquel. Eu tinha certeza que agora eu ia poder casar com Raquel. Agora eu descubro no meio do processo que para eu casar com Raquel eu preciso trabalhar mais 7. Desisto de Raquel? Porque se eu desistir de Raquel, da ovelha, eu vou ter que ficar só com a Lia, a vaca brava. O desânimo faz com que a gente fique só com a vaca brava. Porque muito do que acontece na nossa vida que nos entristece está na nossa vida porque nós desanimamos de que as coisas sejam diferentes. Muito do que está na nossa vida hoje e que nos traz tristeza tem a ver com desânimos que a gente permitiu que chegassem e se instalassem. Como meu casamento não é como eu queria que ele fosse, ele não é de jeito nenhum, porque eu decidi que não vou fazer mais nada. Desanimado. É assim. Se animado a vida já não é fácil, desanimado é mais difícil ainda. Entregar os pontos não vai resolver. Claro que para absorver o golpe, muitas vezes demora. Tem até que passar por um tipo de luto. Por exemplo, quando a gente atende pessoas que
tiveram um filho em condições especiais, com necessidades especiais. Cristiane atende muitas mães que receberam de Deus filhos com necessidades especiais. Uma das coisas que ela sempre trabalha com essas mães é: você precisa fazer o luto do bebê ideal. É uma coisa fundamental. Porque quando uma mulher recebe a notícia que está grávida, qual que é a primeira coisa que ela faz? Idealiza. Aí tem umas fotógrafas aí famosas que tira foto de bebê gordinho, rechonchudo, lindo toda a vida, dentro de fruta, dentro de cestinha, enrolado no algodão. Aí você pega o seu filho e ele tem necessidades especiais. Nenhuma revista vai falar: olha, vamos usar seu filho como modelo. E aí essa mãe que tinha esse ideal na mente tem que lidar com o fato de que o ideal dela não é mais a experiência que lhe está reservada. Aí Cristiane diz assim: vamos fazer o luto do bebê ideal, para poder abraçar o bebê real e perceber que ele é perfeito. Porque esse é um detalhe. Quando você se ressente da diferença entre o real e o ideal, a tendência é você dizer que o real não é bom o suficiente. Só que muitas vezes, e quando a gente crê em Deus, na maioria das vezes é assim, o real, mesmo sendo muito diferente do nosso ideal, é perfeito para nós. E só quem precisou abraçar uma luta por um filho sabe do que eu estou falando. De um dia ter que dizer assim: eu louvo a Deus por ter me dado o filho com os desafios que me deu, porque eu me tornei um homem melhor, minha esposa se tornou uma mulher melhor, nossa família se uniu mais. Quantas vezes Deus não faz outros milagres associados numa luta que a gente passa com um filho? Entregar os pontos não resolve, mas absorver, elaborar, compreender a importância disso na perspectiva da minha história. Por exemplo, quando você lê a história de Jacó, por que Jacó tem esse nome? Porque ele saiu agarrado ao calcanhar do irmão, certo? E o pai disse: estava tentando roubar o lugar do irmão. Vai chamar Jacó, que significa usurpador. Usurpador, aquele que tenta tomar o lugar do outro. Jacó passou a vida inteira querendo o lugar do irmão mais velho. Vida inteira Jacó quis o lugar do irmão mais velho. O dia que ele se apaixonou pela mais nova, o que Deus fez com ele? Fez a mais velha tomar o lugar da mais nova. Olha a loucura disso que eu estou falando para você. Jacó passou a vida inteira querendo ele tomar o lugar do irmão mais velho. Deus compensou a ânsia de Jacó, fazendo ele experimentar na pele o fenômeno da mais velha tomar o lugar da mais nova. Como se Deus estivesse dizendo para Jacó assim: olha, Jacó, que loucura. Você passou a vida inteira querendo o lugar do seu irmão. E agora você está querendo rejeitar uma irmã que tomou o lugar da outra. Olha a lição que Deus está ensinando para Jacó, gente. Que a questão na vida não é a posição que você ocupa, mas é quem você é. Por isso que Jacó absorveu o golpe. Na hora ele percebeu o que Deus estava fazendo com ele. Como é que ele, que a vida inteira se sentiu inadequado por não ser o mais velho, agora vai rejeitar a mais velha em nome da mais nova? Aí ele olha para Labão e fala: ok, entendi. O que eu faço para ter Raquel? Mais 7 anos. Fechado. Porque se o real não é o ideal, entregar os pontos não vai resolver. Lute! E talvez coisas em você vão ser tratadas num nível que você não imaginava. E você vai ser uma pessoa melhor. E finalmente, terceiro,
Se o real não é o ideal, é preciso trabalhar mais até que seja. Porque quem foi que disse que isso aqui não pode virar isso aqui? É um processo. Primeiro, eu entendo a lógica da vida. Para não me tornar um ressentido murmurador que acha que tudo dá errado só para mim. Segundo, eu absorvo o golpe e não me deixo abater. Porque se eu me deixar bater, é aí que tudo está perdido e acabado mesmo. Tem lições que eu posso aprender com isso. E terceiro, prancheta, mesa de planejamento. O que é que eu posso fazer para transformar isso aqui nisso aqui? Beleza, eu estava afim de uma limonada hoje. Aí a vida e me deu um raio de um limão, nem faca me deu. Posso murmurar? Posso jogar o limão fora e dizer, vou morrer de sede aqui, paciência? Ou posso dar um jeito de transformar esse limão na tal da limonada. Agora, eu preciso descobrir o que eu vou usar para cortar, eu preciso descobrir onde tem água para eu misturar, eu preciso descobrir se eu consigo algum açúcar para acrescentar, eu preciso descobrir se tem uma vodka que eu... Não, aí não. Aí não, né? Eu tenho que descobrir como é que eu vou fazer esse caminho entre o que eu recebi e aquilo que eu tenho como ideal. Por quê? Porque se não há um caminho entre o real e o ideal é só uma fantasia. Porque no mundo das minhas fantasias, eu seria outra pessoa, com outras condições, vivendo em outra realidade. Mas não há um caminho entre quem eu sou e a fantasia. Se a questão não é a fantasia, mas é o ideal, sempre há um caminho. Não quer dizer que eu vá conseguir trilhá-lo todo, mas qualquer etapa desse caminho que eu consiga trilhar já me coloca mais perto do meu ideal. Vamos dizer que eu trace um plano. Por exemplo, meu objetivo é estar amanhã em Cancún. Meu objetivo é estar amanhã em Cancún. Com a minha mulher. Vamos passar uns dias bacanas lá. Aí eu vou para a prancheta. Como é que eu faço para estar amanhã em Cancún? Voo. Nenhum chega amanhã. Carro. Vai demorar um bocado. Mas eu consigo ir para São Paulo. De carro. E lá tentar pegar um voo até o Nordeste. E depois de lá tentar um voo que vai ter. Se eu não conseguir chegar em Cancún, eu vou estar em Natal. E em Natal eu já pego uma bela de uma praia. Estou usando um exemplo bem bobo. Talvez porque eu estou com muita vontade de ir para a praia. Para dizer para você o seguinte. Quando você traça um plano entre o real e o ideal, mesmo que você não chegue no ideal, onde você vai chegar é muito melhor do que onde você está agora. E é muito mais perto de onde você quer chegar do que onde você está agora. Jacó pergunta assim para Labão, Labão, como é que eu faço para ter Raquel? Aí Labão fala, trabalha mais 7 anos. Aí ele fala, fechado. Tem jeito de eu antecipar o pagamento? E ficar com a Raquel já no... Tem jeito de eu pagar isso a prazo? Aí o Labão fala, tem, espera uma semana, que aí, passando as núpcias sua com Lia, porque eu não quero desrespeitar Lia, o Labão é sensacional, o Labão é um homem de coração bom, olha aí, ó. Olha que homem de coração bom, ele fala assim, sabe, você acabou de casar com Lia, espera um pouquinho. O Jacó esperou 7 anos. E eu não sei você, mas eu quando espero muito por uma coisa e chega a hora de tê-la, esperar mais um pouquinho é mais difícil. Você viajou 10 horas de carro, dirigindo. Chegando em Londrina, tem uma obra na estrada, o cara pede para você parar e esperar 10 minutos. Dá uma raiva. Porque parece que quanto mais perto, mais difícil é. Aí o Jacó, que trabalhou 7 anos para casar com a Raquel, o Labão fala assim, espera mais uma semana. Veja, de 7 anos caiu para 7 dias. E o Jacó diz, ok, eu espero mais uma semana,
e aí trabalho 7 anos na sequência. Beleza, beleza. O que Jacó fez? Trabalhou não só 7 anos, mas trabalhou o planejamento do real para o ideal. De repente você casou com uma mulher que até o dia do casamento era Raquel, mas acordou no primeiro dia do casamento que nem Lia. Aí, essa geração que a gente está, o cara casou com Raquel e acordou com Lia, a primeira coisa é querer pôr a Lia para fora. E se, ao invés de pôr a Lia para fora, ele trabalhar 7 anos para ajudar a Lia a ser Raquel? Talvez ele também vai deixar de ser Lia e ser Raquel. Ou seja, quem sabe ao invés de você ficar pensando como que o seu casamento podia ser, se sua mulher fosse outra, fosse diferente, não fosse como é, você começasse a orar e conversar com ela e planejar com ela como é que vocês dois vão ser pessoas melhores. Porque Cristiane é testemunha, eu já falei isso em congressos de casais, eu e ela tivemos nossas crises. E houve momentos em que a gente até desanimou um pouco. Só que como o compromisso é transformar Lia em Raquel, a gente não desiste, a gente não joga tudo pro alto, a gente segue em frente. E aí quando Deus faz o milagre, a gente louva a Deus por não ter desistido da Lia. Porque a Lia sempre vira Raquel. Com um pouco de amor, com muita oração, com muita paciência e muito desejo de também participar desse processo de mudança. Vale para os filhos. Talvez seu filho hoje seja Lia. Seu filho é vaca selvagem, é bicho bravo. Você tenta pegar ele aqui e segurar, ele não deixa, ele agride, ele se revolta. E você queria tanto um filho Raquel, ovelha, mansa, estudioso, trabalhador, obediente, educado. Você pode desistir do seu filho, mas você também pode planejar trabalhar 7 anos para que Lia vire Raquel. Seu trabalho talvez seja Lia. Está duro, está selvagem, está difícil, você tenta pegar e não consegue. Vai para a prancheta, ore, peça para Deus sabedoria para o trabalho Lia virar Raquel. E dentro de um período você aprender a conviver com ele, a domá-lo e a viver a realidade dele de forma muito mais leve, muito mais prazerosa. Como é que a gente transforma Lia em Raquel? Não sei. Mas eu sei que dá trabalho. Sempre dá trabalho. Transformar o real em alguma coisa mais parecida com o nosso ideal. Só que parte desse trabalho, essa é a boa notícia. Não é a gente que faz. É Deus quem faz. Porque Ele não faz só naquilo que a vida nos deu. Ele faz em nós também. Porque às vezes eu estou fazendo um trabalho para mudar o meu real em ideal e descubro no processo que a única pessoa que mudou fui eu mesmo. Não estou em Cancún, mas já estou em Natal. Não é a vida que eu imaginava, mas já é muito melhor, porque eu já sou uma pessoa muito melhor do que eu era até ontem. Eu acho que é disso que se trata esse texto. Dormiu com Raquel, acordou com Lia? Não desanime, não. Ainda é possível reverter isso. Orando, planejando, trabalhando e, acima de tudo, confiando. 2 desafios, assuma as coisas como elas são. Dói menos para você, dói menos para todo mundo e você começa a trabalhar mais rápido. Supere o desânimo com o trabalho, que aí as coisas vão acontecendo. Deus vai fazê-las acontecer. Princípio de identidade, quem sabe quem é, sabe que o caminho entre o real e o ideal é longo e árduo, mas vale a pena. Vamos ficar em pé e vamos orar.